Então, queridos, retornemos os nossos estudos da Confissão de Fé de Westminster. Na semana passada, nós iniciamos o ponto 4 do primeiro capítulo da Sagrada Escritura e o ponto 5 também. Então, recapitulando um pouco o ponto 4, diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Nós refletimos um pouco sobre motivos para crer, motivos pelos quais nós devemos crer. Isso será bem complementado agora no ponto 5. Mas vimos basicamente já a conclusão bem objetiva que não é, como diz aí o texto, por testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o próprio autor delas, das Sagradas Escrituras, e ela deve ser recebida e crida porque é a palavra de Deus, simplesmente. E nós aprofundamos um pouco mais nisso, mas hoje será bem complementado aqui, especialmente no ponto 5, como eu disse. Então, ponto 5. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Nós refletimos de início, vendo esse ponto 5, sobre o papel da igreja, porque o ponto 5 ele traz que o testemunho da igreja, pelo testemunho da igreja, nós somos movidos, visto que a igreja é coluna e baluarte da verdade, como nós vimos, nós vamos ver também. A igreja, ela tem apreço, ensina, divulga, propaga e apregoa a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o testemunho da igreja, ele traz para nós diversos motivos aparentes pelos quais nós devemos crer nas Escrituras. E aí nós começamos a refletir sobre o papel da igreja, né? Qual então é o papel da igreja nesse testemunho das Escrituras? Nós vimos em 1 Timóteo 3,15, como eu disse, que ela é a igreja coluna e baluarte da verdade, né? Coluna e firmeza da verdade nessa tradução. E refletimos sobre a autoridade dessa igreja. E para isso, por consequência, nós tratamos sobre um grande diferencial na tratativa dos católicos romanos para os reformados, sobre a forma como eles tratam a igreja, o poder e a autoridade da igreja e o poder e a autoridade das escrituras. Bem, não pode. Então, queridos, nós passamos a ver a visão dos reformadores, sobre as escrituras. Oh, perdão, queridos. Tá passando uma moto agora também. Sobre a visão dos reformadores, sobre a igreja. A igreja nasce das escrituras, portanto ela é filha, submissa às escrituras. Ela não está em pé de igualdade, ela é submissa, ela é filha das escrituras, né? E a visão católico-romana é que as escrituras e tradição estão em pé de igualdade. Esse ponto aí é extraído diretamente do catecismo da Igreja Católica, que é a tradição. As escrituras e o magistério são também agentes de salvação, portanto,
todos estão no mesmo patamar de igualdade e autoridade. E refletimos sobre o maior erro do catolicismo romano, um erro que dá origem aos outros erros, que é o continuismo, que representa a clara insuficiência das escrituras. E todos os demais erros deles vêm desse grande problema da insuficiência das escrituras, que é tratar as escrituras como insuficientes, como passíveis de complemento, seja pela tradição, seja pelo clero. Nós vimos sobre infalibilidade papal, sobre decisões do Papa ex cátedra, sobre outras decisões não bíblicas que a Igreja Católica tomou, como a virgindade perpétua de Maria, a Assunção de Maria, a intercessão dos santos, enfim, e por aí vai. E eu afirmei, agora até corrigindo um pouco mais o termo, que toda seita moderna é continuista. E o continuismo é um grande problema, porque ele demonstra, como eu disse, a insuficiência das escrituras, que elas não são suficientes e faz nascer uma necessidade por outras coisas. Porque toda seita moderna é continuista? Porque nós temos diversas seitas mais antigas, né, como o gnosticismo, como o arianismo, que não necessariamente são continuistas, que se basearam na época só mesmo em compreender as escrituras de uma maneira não ortodoxa. E os concílios da igreja históricos foram unânimes em declarar como heresias essas questões, né? Mas as seitas modernas, as seitas modernas, elas se baseiam certamente em novas revelações, né? Ou um resgate das heresias antigas, como sempre, né? Como sempre, não há nada novo debaixo do sol, tudo é cíclico. Há diversos resgates das heresias antigas, como o próprio arminianismo, ele nada mais é do que um resgate do pelagianismo, né? Então nós vimos que as escrituras, elas são um padrão, e o continuismo é um problema, como eu disse, porque ele relativiza a autoridade dela, e refrescando um pouco a memória da nossa aula introdutória, vimos que a relação que a confissão de fé tem com as escrituras, quando nós tratamos de rebater alguma das falácias mais comuns, nós vimos que a confissão de fé, ela não está acima das escrituras, que ela é submissa. Ela é uma norma normatizada. Ela não é uma norma que normatiza. Ela está sob o guarda-chuva e a autoridade das escrituras. E da mesma forma é a igreja. A igreja, ela está submetida às escrituras. Então, passamos agora a refletir sobre a solução reformada. Já que nós temos um grande problema, especialmente agora que nós estamos tratando do catolicismo romano. Um grande problema, que é a insuficiência das escrituras, que é enxergar as escrituras como incompletas mesmo, que Deus, ele tem mais a falar. Ele não falou somente nas escrituras, ele tem outras coisas para falar, por outros meios. Ele fala mais e também fala por outros meios que não pelas escrituras sagradas. E aí nós temos a solução reformada, que é o sola escritura, que é um dos 5 solas da reforma. É a grande defesa reformada da suficiência das escrituras. Então, queridos, sobre o sola escritura, por que o sola escritura ele é tão importante? Diante do cenário que nós vimos, ele é indispensável, desse cenário católico romano. E hoje em dia, nós também vimos sobre as seitas modernas, ele é mais do que nunca necessário. Compreender verdadeiramente por que as escrituras são suficientes, né? Não só para contrapor o catolicismo romano, que é continuista, mas contrapor a toda seita, toda heresia
antiga ou moderna, que declara e defende a insuficiência das Escrituras, né? O primeiro ponto, queridos, a trazer é o bibliocentrismo. Bibliocentrismo. Os liberais nos acusam de ser bibliocentristas, né? Eu vi até na igreja do Kivitz, do Ed René Kivitz, uma pastora, né? E aí vocês já veem, Ed René Kivitz, uma pastora, ela estava lá pregando e ela estava comparando os reformados a os católicos, falando que nós temos um papa de papel, que as escrituras são o nosso papa de papel. E isso em tom pejorativo e crítico, falando que os católicos têm um papa e nós temos o nosso papa de papel, que é a Bíblia. E, obviamente, ela estava atacando a Bíblia como sendo a palavra de Deus e sendo suficiente, né? Para eles e para os liberais, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é não só subjetiva, mas insuficiente completamente, porque Deus fala com quem? Comigo. E de qual forma? Não sei. Né? Mas eles dizem que eles ouvem vozes, né? Não sei, testemunhos internos, as impressões emocionais que eles têm, eles tratam isso como palavra de Deus para eles, né? Mas um grande ataque, e que é ridículo, obviamente, porque é justamente o que nós vamos defender agora. A Bíblia é o centro da fé reformada. Isso não é pejorativo, isso não é um xingamento. Que bom que eles estão reconhecendo isso. É realmente isso. E aí, queridos, olha que frase interessante. O bibliocentrismo precede ao cristocentrismo. Algum de vocês pode explicar essa frase, o que ela significa, se há algum problema nela, para continuarmos nossa discussão? Ô, Wesley, lendo assim no primeiro momento, sem refletir muito, me soa mal, assim, soa ruim, mas eu não refleti. Só num primeiro momento, assim, o impacto que tem é estranho. Você ficou com essa impressão também? A Bíblia é maior do que Cristo? Será? Será isso? Gabriel, Tiago? Eu acho ruim dizer que a Bíblia é maior que Cristo. Que a Ela é Bíblia, Cristo. Cristo é a que a Bíblia é palavra. maior do que Cristo? Não, foi só uma pergunta. Uma Não pergunta é. agora, né? Pós-comentário do William. Não Isso não está é. escrito na nossa aula, não. Ó, a frase é que o bibliocentrismo, ou seja, que a Bíblia no centro da fé, da compreensão, ela precede ao cristocentrismo. É fato de que a fé cristã é cristocêntrica. Isso é um fato. Tudo converge em Cristo, tudo aponta para Cristo, o Antigo e o Novo Testamento, a salvação é por meio dele, todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o verbo por meio de quem todas as coisas foram feitas, né? Ele é o Deus, Deus de Deus. Ele é o centro. Então Cristo é o centro. E o que eu estou afirmando agora é que a Bíblia no centro, ela precede, ela antecede ao cristocentrismo. E percebam, queridos, que não há contradição nisso. Sim, Tiago. O Wesley, essas coisas, elas são meio que, elas não são plenamente intercambiáveis, mas para nós, no nosso tempo, Cristo e a Bíblia são coisas que são únicas em um sentido, porque a nossa definição de Cristo parte da Bíblia, certo? Se nós tivermos um Cristo, irmãos,
no centro da nossa vida, que não procede da Bíblia, ele é um Cristo falso, inventado por nós. Então, nós não podemos centralizar um Cristo em nossos corações se o conhecimento desse Cristo não prover de um bibliocentrismo. Nesse sentido, a Bíblia, ela tem que ser central antes mesmo de Cristo ser central. Porque nossa compreensão, o Cristo que vai centralizar em nossos corações, ele vem unicamente da Bíblia e não dos nossos corações, entendem? Então, o bibliocentrismo, ele precede o cristocentrismo no sentido de que, até que você tenha um pleno conhecimento de um Cristo bíblico, você não pode centralizar nenhum Cristo em seu coração, entendeu? E a Bíblia, nós temos que tirar uma mística dela durante nossas meditações, de que é como se ela fosse uma coisa mística. Não é uma coisa mística, mágica. Ela é uma coisa sobrenatural. A Bíblia é a palavra de Deus, é tudo que Deus disse. A Bíblia, ela não somente é a palavra de Deus no sentido de que ela é aquilo que Deus disse, mas Paulo vai dizer que a mensagem da Bíblia, né, o seu teor, seu conteúdo é o poder de Deus, é o poder que Deus derramou na terra para, através desse poder, converter e utilizar desse poder para a salvação. Então, a Bíblia, ela é um livro que é a palavra de Deus, que é aquele poder que pelo qual Deus fala e as coisas acontecem. Então, o bibliocentrismo nesse sentido, a Bíblia como esse poder de Deus, ela precede o cristocentrismo. Bom, para mim essa frase ela faz todo sentido nesse sentido que eu estou apresentando, né? O bibliocentrismo tem que preceder o cristocentrismo, porque eu não posso colocar um Cristo falso, né? E a única forma de eu colocar um Cristo no centro é se eu tiver uma definição certa do Cristo. Perfeito, meu amigo. Não há Cristo ou cristianismo fora das Escrituras. Esse é o ponto. Nem além dela. O conhecimento do Cristo só pode vir dela. Então, como o Tiago disse, um Cristo divorciado das Escrituras não é o Cristo. Então, é impossível que Cristo seja o centro da sua fé se a sua fé for divorciada das Escrituras. Porque é somente por meio dela que ele se revela. Esse é o grande conteúdo desses 2 pontos, 4 e 5, que nós estamos estudando agora. Então, o bibliocentrismo é uma condição sine qua non, né? É uma condição sem a qual não há Cristo. Por quê? Porque Deus quis assim. Deus quis que ele fosse revelado dessa forma. Nós aprendemos no ponto 1, uma aula do Tiago mesmo, do Catecismo, da Confissão de Fé, sobre revelação natural e a revelação especial, certo? Nos pontos 1 e 2. Somente a revelação especial, que é o próprio Cristo, nas Escrituras, pode nos salvar, pode nos conduzir à fé verdadeira, no Cristo verdadeiro, enviado pelo Deus triuno verdadeiro, que nos traz a verdadeira salvação. Nesse sentido, o bibliocentrismo, né, ou sola escritura, ele é indispensável para a fé em Cristo. E há, irmãos, aí uma interdependência. Por quê? Não há bibliocentrismo sem Cristo. Não há escritura sem Cristo. Porque toda escritura, e nós estamos aprendendo isso nas aulas de terça, toda escritura, desde Gênesis até Apocalipse, ela trata de Cristo. Ela aponta para Cristo. Então, é uma falácia dizer que nós colocamos a Bíblia acima de Cristo, porque não faz nenhum sentido. É aquela relação entre, que o Tiago lembrou, e nós discutimos no grupo uma vez, ele lembrou na última aula da terça-feira passada, sobre o que é mais importante, um coração temente a Deus, ou a forma adequada de culto? É um coração que quer adorar, com anseio de adorar, ou a forma
certa de culto, um culto adequado. Essas coisas não se excluem, né? Um coração que realmente deseja agradar a Deus, ele vai praticar um culto como Deus previu, né? E um culto adequado, ele só pode ser executado por alguém que tem um coração mesmo, que deseja a glória de Deus. Então, essas coisas são interdependentes. Então, Cristo, Cristo, queridos, não existe Cristo sem Escritura, e não existe Escritura sem Cristo. Então, eu não estou dizendo que a Bíblia é maior do que Cristo. Isso não faz sentido. Essa frase nem existe, nem faz sentido, né? O Cristo provém dela, e ela provém do Cristo, né? É uma relação mesmo intercambiável de interdependência entre eles. Como nós já vimos, não há Bíblia sem Cristo, né? E não há Cristo sem as Escrituras. Por quê? Sim. Não pode concluir, eu falo. Sim, por quê? É porque um pedaço de papel é maior do que o Deus revelado? Não. É porque escritos são maiores do que a própria pessoa do Deus encarnado, que habitou entre nós, que foi tocado, que foi abraçado, que foi beijado? Não. Mas é porque aprove a Deus que esse Deus, né, que o Deus, que ele próprio, encarnado no Filho, fosse revelado por meio das Escrituras. Então é porque Deus quis assim, né? Então essa é a relação de interdependência entre eles. Comentário do Tiago, algum outro comentário, alguma dúvida? Nesse sentido, para poder a gente mais um argumento, né? É como se nós disséssemos assim, e nós podemos dizer isso naturalmente, né? Que aquilo que, vamos supor que o Gabriel escreveu vários livros, e então foi passando, né? Passando o tempo, a gente vai lendo o que o Gabriel escreveu, e nós dissermos assim, aquilo que o Gabriel escreveu é muito maior do que o Gabriel, ou o Gabriel ou podemos dizer o contrário, o Gabriel é muito maior do que aquilo que ele escreveu. De fato, à medida que a pessoa vai amadurecendo, ou não, né, a gente vai percebendo que algumas coisas que a gente pensava antigamente não é aquilo que a gente pensa hoje, né? Então, a gente poderia dizer isso sobre o Gabriel. Vamos supor, o Gabriel mais velho, com seus 70 anos lá, é um escritor diferente do Gabriel de agora. Entendeu? Então, a gente poderia dizer isso. Olha, o Gabriel amadureceu muito, ele aprendeu muitas outras coisas, e muitas coisas que ele escreveu no passado não servem mais. Mas isso só é aplicável ao Gabriel e ao ser humano, né? Isso não é aplicável a Cristo, de maneira alguma, porque Cristo é imutável. E a gente não pode fazer essa distinção, porque essa distinção ela é impossível aplicar ao ser que nós estamos tratando. Deus não amadurece, né? Deus não melhora. Isso. Deus não se transforma. Com o tempo, Deus não vai se tornando diferente daquilo que ele é, e ele não vai amadurecendo, nem a mensagem dele amadurece. Nós estamos estudando, né, nas terças-feiras, os panoramas bíblicos, nós percebemos que aquilo que estamos estudando é a mesma coisa que Jesus vai dizer no Novo Testamento, as formas com que Deus trabalha, aquilo que Deus deseja, né? Então, não é um amadurecimento de Deus. Então, Deus, a Bíblia e Deus não dá como você fazer essa distinção, né? Essa distinção. E é como se nós estivéssemos fazendo o seguinte, que é o meu argumento final. Imagina que aí o William fez um testamento, e aí o juiz vai lá ler o testamento, né, junto com o advogado, para repassar a herança do William. O William morreu, ele vai repassar a herança para a sua família, né? E o juiz fala assim, não, o William era muito maior do que esse testamento que ele escreveu, dessas coisas que ele prometeu dar à sua esposa, né? Então nós temos que revisar, porque temos que ver quem que era o William que escreveu esse testamento, e o William mais velho que morreu e que mudou a mente. Então nós não podemos dar essa herança ou não podemos confiar nessa herança porque o William pode ter mudado. Ou então
o juiz vai virar e falar: não, o William escreveu esse testamento, mas esse testamento aqui, ele não é toda a vontade do William. O William conversou comigo ontem, no meu sonho. Eu vi o William. E o William falou comigo que não é isso aqui que ele quer. Ele quer, na verdade, deixar essa outra metade aqui para mim. É basicamente isso que acontece. Isso pode ser trabalhado de várias formas. Ou, por exemplo, o juiz pode dizer assim: William escreveu esse testamento há um mês, mas vamos supor que ele veio a falecer há 3 dias, mas ele falou comigo há uma semana atrás. E há uma semana atrás ele já tinha mudado, ele não queria fazer essas coisas que ele está afirmando aqui. Isso só é aplicável a um coração que entende Deus como homem, e não como Deus, né? E por isso que esses problemas surgem. Não, mas, William, você tá bem. Graças a Deus. Tá amarrado e repreendido? Tá... Tudo certo, queridos? Quanto a isso? Sim. Uma coisa que chama a minha atenção são essas religiões que falam que seguem a Bíblia e pegam certas pessoas como novas pessoas que revelam, além da Bíblia, do que vocês estão falando. E como eles se sentem em relação à Bíblia, que aparentemente eles dedicam a vida falando que realmente segue a Bíblia e não vê a contradição clara deles em relação a isso. Isso me intriga bastante, ao ponto de eles morrerem por aquilo. Ao ponto de ele chamar na herege e falar assim: não, eu morro por isso, esta é a verdade, como se fosse a verdade mesmo, sabe? Isso me intriga bastante. Como eles conseguem? Sim, mas... Pode falar. Sim, tem a questão da operação do erro, né? Mas mesmo assim me intriga bastante, ao ponto de, você sabe, amigos próximos ter uns constrangimentos em relação à própria Bíblia, sabe? A religião deles. Aí isso, ultimamente, tem pesado bastante na minha mente, porque é algo rotineiro, né? São várias religiões. Depois que eu parei para pensar que a maioria das igrejas são religiões diferentes. E todas dizem que seguem a Bíblia. O problema é essa desconexão mesmo, né? Entre a realidade e o que a pessoa fala. Né? Ela fala que crê nas escrituras, mas na verdade não crê. Se você for conversar com acho que os mais honestos nesse ponto são os católicos romanos. Porque os seus concílios resolveram que tradição é equivalente às escrituras, que o magistério tem o mesmo poder de salvação para o pecador do que as escrituras. Eles são honestos. A maioria das outras seitas não são. Elas fingem, elas falam, né? Você vai conversar com um outro sinergista qualquer, pode ser arminiano, pode ser sei lá o quê. O cara vai falar que não, que as escrituras são suficientes. Fala, não, mas como podem ser suficientes? É mesmo uma desconexão completa com a realidade. O cara fala, não, a salvação é só pela graça. Mas... E ele apresenta o sinergismo, a cooperação. Isso é um grande problema mesmo, mental, né? Mas não mental de problema mental, mas de cegueira espiritual. É impossível para nós, irmãos. Nós podemos também, né, ser cegos dessa maneira. Não é rebaixando essas outras pessoas, não. Mas porque eu sou como eles, né? Se não fosse a graça, tirando as escamas dos meus olhos, mas é porque há uma desconexão mesmo do que eles falam com a realidade. Eles acreditam que acreditam no que não acreditam. Isso é complexo. Vale para a suficiência das escrituras. Quando postou aquele vídeo dos legendários, né? Foi o primeiro. Aí meu primo veio e comentou:
ele é católico, né? Ele sabe que a gente é evangélico. Ele falou assim: ah, mas já que tem vários pastores indo, você está criticando, mas não é só católico, tem vários pastores que foram e ficaram admirados com o que acontece lá. Eu falei assim: meu Deus, é pior ainda um pastor que vamos dizer assim, evangélico, né, que veio pós-reforma protestante, que onde foi, que postam sobre a sola escritura lá no dia da reforma protestante, e aí eu falei assim, isso é mais absurdo ainda, se fosse só os católicos a gente entenderia, mas agora os evangélicos se prestando um papel desse depois de postarem no dia da reforma protestante, que é sola escritura, é um absurdo. Mas perceba, que eles estão sendo honestos quando vão subir a montanha, né? A desonestidade está em postar os 5 solas em outubro, né? Mas aí eles estão sendo honestos. E, como eu disse, os católicos são honestos, eles assumem, pelo menos no que eles creem verdadeiramente. Né? Agora, os demais sinergistas, eles têm essas reservas mentais aí, de se guardar, de se confundir mesmo, não é reserva mental, né? De ter uma confusão mesmo mental que está totalmente desconectada da realidade, né? Esse negócio aí, o que o Wesley está falando, é conexão com a realidade. Aquilo que nós chamamos de sola escritura e as doutrinas da graça e da reforma protestante que eles postam em outubro, não é algo que é real para eles. Na verdade, eles não aquilo lá é como funciona de uma maneira meio misteriosa, mas é algo que como é que eu posso dizer, educacional, mental, como é que fala, acadêmico, estudos e tudo. Mas quando você tem aquela experiência, pelo fato da experiência guiar as pessoas de uma maneira muito forte, né, em todos os sentidos, então aí quando eles sobem a montanha e têm um sentimento, aquilo é real, o sentimento para eles é real. Então aquilo toca eles dessa maneira Uma coisa que eles levam a sério é o sentimento. É isso mesmo. E a Bíblia, e o sola escritura, eu diria, é uma maneira que eles encontram de guiar aquilo que eles vão sentir. Então, não vou falar muito sobre isso, que é um assunto mais complexo um pouco, mas é basicamente isso. O sentimento, o que eles sentem é mais real do que aquilo que a Escritura é, quando deveria ser o contrário. Nossos sentimentos nós, como mais do que ninguém, deveríamos saber que nós mentimos para nós mesmos o tempo todo, que nosso coração mente para nós na nossa cara. Aquilo que nós sentimos, nossos desejos, nossas inclinações, são mentirosas o tempo todo, e que nós deveríamos ter um padrão de verdade para nós podermos colocar em nossas mentes e falar, opa, isso aqui que eu estou sentindo é mentira. Eu não estou me sentindo perdoado por Deus. Mentira, eu só estou perdoado, porque Ele prometeu que ia me perdoar. Ou eu estou odiado por Deus. Com outra maturidade, sabe? Um comentário também sobre aquele filme do Matrix, né? Quando faz um questionamento, o Morfeu faz um questionamento sobre o que é real. Se a realidade é baseada no que a gente pode ver, sentir, tocar. E aí gera toda essa confusão de realidade, né? Mesmo porque a gente está baseando em coisas subjetivas, pessoais e antibíblicas. Perfeito, queridos. Essa é a grande discussão. Nós chegamos no ponto que eu queria chegar com essa aula. O que é a realidade? Boa pergunta. Boa reflexão de Matrix. O que é a realidade? Platão, ele subdividia a percepção da realidade, a realidade em si, entre mundo... o mundo das coisas. Das ideias. O mundo das ideias. E, para ele, os nossos sentidos são enganosos.
Platão conseguiu compreender que o homem pode ser enganado pelas percepções que ele tem da realidade. Que um objeto que eu vejo pode não ser o objeto real mesmo. Que a minha visão pode ter um problema. Ela pode, de alguma forma, me enganar sobre aquilo que eu estou vendo. Platão. E essa é a grande pergunta, queridos. O que é realidade? O homem moderno, ele é o seu próprio Deus. Então, o homem moderno não. O homem é o seu próprio Deus. É que o homem moderno, ele piorou as coisas de uma maneira e dá vontade de xingar só nós mesmos, né? Só o homem pós-moderno, só a nossa própria geração. Mas não, esse é um mal do próprio homem, como nós aprendemos na aula sobre humanismo secular, né, que está lá no canal no YouTube também, para você assistir. Eu sou o fim de todas as coisas e o início de todas as coisas. Eu sou a régua pela qual a realidade é baseada. O Gabriel fala de problemas lá na escola que ele trabalha, de mães que reclamam de certas situações, né? Mães que são às vezes barraqueiras, vão lá para resolver um problema do seu filho. Teve um caso, e o Gabriel me perdoe pelos erros aí, mas basicamente de uma menina, acho que era uma menina, que falou que a professora tinha gritado com ela na sala. E aí o Gabriel falou, mas essa professora, ela é elogiada por todos os alunos, todos os pais, todo mundo ama essa professora. Não faz sentido, né? Os outros pais também. E assim, e para essa mãe, qual que era a realidade? A minha filha não mente de forma nenhuma. É óbvio que o problema tá na professora. Todo mundo tá errado. 1000 pessoas, óbvio, não estou falando que a unanimidade ela é a verdade. Eu só estou demonstrando que, como a nossa crença numa pós-verdade, numa verdade subjetiva, numa falsa verdade, nos leva a loucuras, né? A gente olha para essa mãe e que acredita que a filha dela está falando a verdade, quando tudo diz o contrário, e parece ridículo, mas esse é o pensamento humano. É assim que nós enxergamos a realidade. A realidade é medida por aquilo que eu sou. Então, trazendo isso para o cristianismo, para a teologia, para a religião, é aquilo que nós falamos na outra aula. A Bíblia começa a ser lida por meio dos meus óculos, da minha ótica. E eu olho para o meu arredor, para as mulheres da pós-modernidade, para o subjetivismo, e eu percebo o apóstolo Paulo falando, por exemplo, sobre pregação feminina, sobre responsabilidade masculina de ensino, eu falo, não, mas veja só, não, isso aqui, na verdade, isso aqui, o meu professor na faculdade já me falou o que é isso aqui. Isso aqui é patriarcado. Descobri, maldito seja o apóstolo Paulo. E isso, queridos, pode ser aplicado em diversas áreas da vida, em diversas sub-áreas das escrituras, da teologia bíblica, e é o grande problema mesmo. E a pergunta é essa, é do Matrix. O que é a realidade? O que é a realidade? Existe algo sólido em que eu possa colocar os meus pés? Ou todo chão é movediço? Onde eu posso repousar solidamente a minha fé? Até essa pergunta, ela parte de um princípio de onde uma pessoa, chegando a essa compreensão, até ela entender, ela é o centro de escolha, né? Ela é que é o ponto central da realidade dela. Então, até ela descobrir a Bíblia, antes dela começar a crer na Bíblia, quando ela toma a Bíblia como ponto de realidade, ela ainda é aquilo que define o que é a realidade. Uma hora ela vai definir e falar, eu vou definir a Bíblia como real. Então, ela que está definindo a Bíblia como real. A partir desse momento, sempre a realidade é definida por nós mesmos, né? Perfeito, Thiago. Isso pode acontecer com cristãos, né?
com quem diz crer na Bíblia, mas não crê na Bíblia porque ela é a palavra de Deus, como o ponto 4 diz. Crê na Bíblia porque eu concluí que ela é a palavra de Deus. Vocês entendem a diferença? E essa é a grande discussão, queridos. Essa é a grande discussão desses dois pontos aqui, do ponto 4 e do ponto 5. Por que a Bíblia deve ser crida e obedecida? Sou eu, e a gente volta na epistemologia da queda. Eu consigo atestar se algo é verdadeiro ou não? Óbvio que não. Por quê? Eu sou caído. Minhas inclinações são caídas, os meus desejos são caídos. É isso, nós aprofundamos um pouco mais na última aula, sobre a epistemologia caída, reformada, né? Da queda, sobre depravação total e a doutrina do pecado original. Olha, o reverendo Onésio Figueiredo, saudoso, diz isso aí. Crer em Cristo é crer nas Escrituras. E a recíproca é verdadeira, pois ele é o Verbo de Deus. Cristo e as Escrituras são a mesma coisa. Não materialmente, queridos, não materialmente. Mas crer no Cristo é crer nas Escrituras. E crer nas Escrituras é crer no Cristo. Como nós dissemos, há uma relação de interdependência, dizemos, interdependência. E essa é a compreensão, queridos, do texto que nós lemos na última aula e nessa, de João 1, do 1 ao 14. Né? João 1, 2, 3 e o 14. Tira aquele pedaço que falei de João Batista, especificamente para isso, mas o reverendo Odésio Figueiredo diz, ele é o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Vocês entendem? Essa é a relação de interdependência. Então, queridos, no ponto 5, nós temos que vencida essa parte, né? Esse é a grande doutrina, não exaustivamente, óbvio, não pretendia esgotar as reflexões sobre o Sola Escritura aqui nesse curto período de tempo, mas são pequenas, mas precisas impressões, complementadas também por vocês, sobre o Sola Escritura. Sobre a resposta reformada para o grande problema do católico romano, mas não só dele. Né? Não só dele. E passemos, então... Sim. Eu perguntaria a você qual que seria, então, a pílula vermelha, né? A verdadeira pílula vermelha, porque ainda assim é um grande problema, né? Nós estamos falando de o problema epistemológico, dessa origem da verdade em si, né? Mas se ela não parte de mim, ela parte das Escrituras. Quando que chega o momento em que eu começo a crer nas Escrituras e não crer no que eu creio das Escrituras? Eu não vou conseguir definir essa... Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Quando que eu paro de crer em mim para as Escrituras e começo a crer nas Escrituras para mim? Isso é simples. Simples demais. Se você estiver com papel e caneta aí, vocês podem anotar e guardar pro resto da vida. Nós só deixamos de crer nas Escrituras por causa de nós e passamos a crer nelas por causa delas quando nós deixamos de crer nas Escrituras por causa de nós e passamos a crer nas Escrituras por causa delas. Muito bom. Muito bom. Profissional. Esse ponto é o ponto central, sabe? É o ponto mais importante, porque ele seria a conclusão de todo esse argumento que você falou. Quando eu creio no verbo por causa do verbo. É o que Jesus estava tentando dizer quando ele disse, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Olha só, uma vez eu ouvi o Josamar Bessa falando sobre isso. Ele falou que um puritano, ele estava lendo a obra de um puritano, e esse puritano estava meditando sobre isso, exatamente sobre isso que nós estamos conversando. E ele falou que o negue-se a si mesmo é quando você esquecer que você existe
e a tal ponto de esquecer que existe mesmo. Você não existe mais para você mesmo. O que existe são tudo que está em volta de você e as escrituras em você. E você começa a se julgar a partir das escrituras como se você fosse alguém fora de você. Eu não tenho relevância. Eu não sou ninguém. O apóstolo Paulo trabalha isso, né? Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Eu não sou nada, né? Mas, na prática, queridos, como? Quando a gente entende isso, não necessariamente a gente passa a crer nas Escrituras por causa delas. Se não todo mundo que lesse o ponto 4 e o ponto 5 da Confissão de Fé de Westminster creria. Senão, a forma de ser salvo seria por meio da leitura do ponto 4 e do ponto 5, ou por meio da leitura só da Bíblia. Não é, né? Então, não é só isso, mas quando a gente entende isso, entende que nós somos o problema, inclusive para a nossa própria fé, que a nossa própria fé provavelmente ela é baseada nas nossas impressões das Escrituras. Então, ainda que eu pareça mais crente do que o ímpio, o ateu, eu não creio nas Escrituras por causa delas e de Cristo, mas por causa de mim. Eu sou a medida ainda dela. Isso é imperceptível, isso é difícil. Mas quando eu percebo que há uma grande chance disso acontecer comigo, eu preciso somente do que a gente sempre fala, né? O William, Gabriel, nas nossas discussões. O que eu faço quando eu preciso muito de uma coisa e eu não posso consegui-la por força própria? Se eu preciso muito que o William me dê alguma coisa dele, me dê um tchuk-tchuk de Natal, uma sobremesa saborosa que ele faz lá, e se eu quero e não consigo, eu preciso pedir para ele. William, me dê, eu preciso dessa sobremesa. Eu não consigo viver sem ela e eu não posso produzi-la. E os meus exemplos são sempre estranhos, né? É porque o caminho lógico, queridos, é entender que eu preciso crer. Crer no quê? No Cristo. Qual Cristo? O Cristo das Escrituras. Olha o silogismo. A gente vai caminhando de forma lógica. O Cristo das Escrituras. Tá. Como crer? Olha, você precisa de crer. Mas a pergunta é como? A pergunta honesta, aquela discussão que nós tivemos na casa do Gabriel, né, com a Débora, na aula do Tiago de terça à noite, uma vez. Mas como? A pergunta honesta tem que ser essa. Quando eu olho para as Escrituras, eu tenho que perguntar, eu preciso crer nela, mas como? Como crer? E a partir daí, clamar a Deus para que ele faça essa obra em mim. Mas, um grande ponto, e é óbvio que também por Deus e para Deus, é entender isso. Não entender, né? Saber e entender isso. Que provavelmente a minha leitura das Escrituras é enviesada, né? Por mim mesmo, né? E eu creio nela por causa de mim, e não por causa dela. Saber disso é um grande primeiro passo, né? O Thiago, você perguntou, você fez a grande pergunta, se você quiser respondê-la. Mas é basicamente o que você falou, e você primeiro tem que saber que tem um conhecimento de si mesmo no qual você consiga se criticar nesse ponto, né? Porque você primeiro tem que ter um conhecimento sobre você mesmo. Eu acho que o Matrix, o que o William levantou, a questão do qual a Matrix é um filme para entender esse tipo de coisa. Primeiro você tem que entender que quando você é o seu padrão de verdade, até quando você tem a Bíblia como padrão de verdade, porque você leu ela e achou ela muito boa, você falou, não, a Bíblia de fato é muito boa, então por isso eu posso acreditar nela. Você ainda está preso nessa Matrix, né?
na qual toda a realidade de você é você mesmo que está produzindo. Toda a realidade em volta de você é você mesmo que está produzindo. Até boa realidade, né? Até a realidade bíblica, mas ela está emanando de você, né? Você está definindo isso tudo. Até você virar a chave e descobrir que tudo emana da palavra de Deus e do conhecimento do Cristo, né? Que é a oração de Paulo, né? Que nós sejamos cheios do conhecimento pleno do Cristo. Eu acho que é isso aí que você disse. A gente tem que esvaziar nós mesmos até o ponto de não existirmos mais. E só que para isso não existe um copo vazio. A gente sabe que isso é só coisa de budista, né? Que esse negócio de esvaziar o pote, nunca a gente vai ter um pote vazio. Sempre vai ter alguma coisa preenchendo. Então, seria bom se a gente conseguisse esvaziar preenchendo de Cristo. Então, falta só a cultura e ela esvaziou a gente. Então, até esse ponto, até que isso aconteça, é ler e na escritura, eu falo assim, uma questão mais prática, né? Não uma questão de compreensão. Perdão, uma questão mais prática. Ler a escritura até o ponto de que ela te encha tanto, mas tanto que você tem tanto conhecimento nela que você esvazie, né, completamente. Mas aí é aquilo que você disse. Tem que haver uma compreensão, uma autocrítica, né, a você mesmo, que você é enganoso, você se engana, você é mentiroso, você é mentiroso com si mesmo, você é pecaminoso, você é ruim, você está tendo contato com a única coisa boa que existe e ela tem que te preencher, e que você é o problema, não é as suas circunstâncias, não são as pessoas ao volta de você, é você que é o seu problema. E isso é mais que aquela aula que a gente fez sobre o Evangelho, aquelas 3 perguntas, né? Qual é a sua fonte do conhecimento que você Exatamente. tem? A sua fonte de conhecimento estava contaminada? Era você? Era outra pessoa? Estava contaminada? E então você tem contato com a fonte sendo Cristo, né? A única fonte. Sendo a Bíblia, né? Perdão. Escritura, a sua fonte de conhecimento do Cristo. Isso. Então, queridos, mas continuando no ponto 5, a igreja, por mais que seja submissa às escrituras, elas testemunham das escrituras. E nós podemos extrair diversos argumentos do testemunho da igreja, do testemunho da vida cristã, favoráveis à autoridade das escrituras. Isso é tudo que nós já discutimos aqui, né? Mas passemos. A confissão de fé, ela traz, olha, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Né? Então, qual é esse testemunho? E aí a confissão de fé, a própria confissão de fé traz alguns argumentos, né? Alguns desses argumentos. Primeiro, a suprema excelência do seu conteúdo. Isso é uma realidade, queridos. E nós podemos perceber que o conteúdo das Escrituras, ele é magnífico, majestosamente incomparável. Ele não é encontrado em nenhum outro livro. E elas próprias falam, né? Nós cantamos isso hoje. Né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Nós cantamos isso hoje. Mais desejáveis são que o ouro puro e bom. Nós cantamos. Então, os juízos do Senhor, eles são desejáveis, majestosos, verdadeiros e justos juntamente. Então, esse é o primeiro ponto, a suprema excelência de seu conteúdo. É algo que a gente contempla e fala, isso não é normal. Né? O conteúdo das Escrituras
eles são supremamente excelentes. Ela também diz que, além de a suprema excelência do conteúdo, a eficácia da doutrina. Então, a doutrina da palavra de Deus, ela é eficaz. É o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela transforma verdadeiramente. Né? E de diversas formas, né? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A eficácia da sua doutrina. A doutrina das Escrituras é eficaz. Ela é eficazmente poderosa, viva e nos transforma. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, respondendo profundamente, biblicamente, objetivamente, biblicamente, né, a pergunta de como. De forma prática também, ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder de dar fé. É por meio dela que vem a fé. Então, a sua doutrina é eficaz. Esse é o segundo ponto que a confissão de fé traz como argumento a favor das Escrituras, que nós percebemos por meio do testemunho amoroso da igreja, zeloso da igreja. Também a majestade do seu estilo. Profecias, salmos, exortações, evangelhos, todo tipo de escrito dos estilos majestosos, né? Eles têm uma elevação e solenidade dignos do Deus que a inspirou. É tudo maravilhoso, queridos. E a gente poderia refletir muito, né? Ter uma aula só sobre isso, só sobre cada uma dessas coisas, só sobre as profecias, só sobre os salmos, só sobre exortações, só sobre os evangelhos em si. O conteúdo, o estilo da escrita, o estilo da transmissão, o estilo do conteúdo é majestoso, é digno do seu autor. Estava até falando com a Raquel ontem, vi um vídeo esse dia sobre Bach, Sebastian Bach, e que loucura, cara. As músicas que ele compõe, as peças que ele compunha. Ele compôs um tipo de canção que ela é própria para duas vozes. Ela é própria para duas vozes. Então, geralmente, tem-se a partitura e está lá as vozes, né? As notas de uma voz e as notas de outra, elas vão andando simultaneamente e elas são cantadas ou tocadas simultaneamente e você tem a execução perfeita dessa peça que foi composta, própria para duas vozes. Só que essa peça, que é própria para as duas vozes, só tem uma voz. Ele só fez uma linha melódica. Só que o nome dela te indica que ela é feita para as duas vozes. E aí você fala, como assim? Cadê a outra voz? E é você, ao interpretá-la, que tem que encontrar essa segunda voz. E o nome dessa peça é um palíndromo. Não sei se vocês sabem o que é um palíndromo. É uma palavra que de trás para frente é a mesma. Ana, Tenet, aquele filme lá, Tenet, né? De trás para frente também é Tenet. E aí o nome é um palíndromo. Qual que é a sacada dessa canção? Você vê só uma voz, mas você sabe que o tipo dela são duas. E o nome é um palíndromo. Quando você executa ela de frente para trás e de trás para frente simultaneamente, você tem a música perfeita, a execução dela perfeita, as duas vozes. E aí no meio elas se encontram e depois elas passam. E olha que majestoso, cara, né? Isso é uma obra que eu não me lembro o nome, eu vou procurar depois, até mando no grupo, de Sebastian Bach, que é de uma genialidade. E aí eu trouxe isso para vocês entenderem do que nós estamos falando. Aí a gente olha para as escrituras, cara, para a forma de escrita das profecias, dos salmos.
as mensagens proféticas que eram transmitidas para o povo. O Gabriel estava falando sobre Jeremias, se eu não me engano, Ezequiel, não sei, acho que era Jeremias. E ter que comer comida na bosta, nas fezes humanas ou fezes de animal, encarnar a mesma mensagem. E, então, o estilo da escrita também, queridos, de todos esses tipos é majestoso. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29, 4. Eu estou passando rápido por essas justificativas, porque vocês já perceberam que elas são subsidiárias, né? Elas são existentes, mas elas não são a razão pela qual nós cremos, né? Então, nós estamos passando aqui rápido por elas, mas se vocês quiserem interromper para tratar de algum desses assuntos, fiquem à vontade, tá bom? 4. A harmonia de todas as suas partes. E aí nós temos diversas questões, um longo período de tempo, diferentes autores, diferentes contextos, diferentes gêneros literários e a sua harmonia perfeita. E o texto de 2 Pedro 1, 20 e 21, que nós já lemos. Nós já lemos na aula passada. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eis a harmonia maravilhosa de todas essas partes da palavra de Deus. Ponto 5, argumento número 5, o escopo de seu todo, que é dar a Deus, seu autor, toda a glória. É o grande objetivo geral das Escrituras. Olha que coisa também magnífica. O grande objetivo das Escrituras. Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o grande objetivo geral, o escopo de seu todo, que é dar a Deus toda a glória. 6. A plena revelação que ela faz do único meio de salvar-se o homem. Olha, qual é o único meio de salvar o homem? Cristo. A Bíblia, ela é a plena revelação desse meio. E isso é um forte argumento também a favor da autoridade dela. O tema central é Cristo, não há outro meio de salvação. Todas as outras tentativas são falhas. Lucas 24, 27. Caminho de Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O tema central das Escrituras e a revelação que ela faz do único meio de salvação. Isso, queridos, é também magnífico. Se vocês ainda não tinham refletido sobre cada um desses pontos, vocês devem estar maravilhados realmente com tamanha majestade de todos esses pontos. Mas a conclusão é aquilo que a gente já tratou previamente. Isso tudo é magnífico demais. Mas ainda assim não é isso. Né? Mas olha como é maravilhoso. Nós crendo nas Escrituras, enxergando isso, né, como quem crê nela por causa dela, e olha o quão ela é magnífica. Isso é maravilhoso. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Outro texto que fala sobre também, não só sobre isso, mas sobre a relação de interdependência entre as Escrituras e Cristo. Tudo foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, não há como dissociar Cristo das Escrituras e nem as Escrituras de Cristo. 7. As muitas outras excelências incomparáveis. E aí a gente pode refletir sobre o ensino das Escrituras, refrigério e paz, como ela nos traz consolo, né, direção, instrução moral, assim, incomparáveis excelências, muitas outras. Né? A confissão de fé ela não quer ser exaustiva porque ela poderia gastar muitas e muitas e muitas páginas
falando sobre as excelências das Escrituras, né? Salmo 19, nós cantamos: perfeita é a lei de Deus, restaura o coração, seu testemunho fiel, ao simples dá o saber. Nós cantamos isso. É outra tradução que está aí, né? 8, a completa perfeição, segundo Timóteo 3,16, nós já vimos, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Ela é perfeita, completamente, ela toda é perfeita. Mas, queridos, caminhando para o nosso final, saber de todas essas coisas não é suficiente, né? Se tem algum comentário sobre esses argumentos maravilhosamente excelentes, queridos, para a gente passar para a conclusão, para nós passarmos para a conclusão da nossa aula? Todos esses argumentos são, eles são jogados fora quando todos esses argumentos eles são jogados fora pelo continuismo. Todos. O continuismo ele joga esses argumentos maravilhosos argumentos e pisa em cima deles. Se esses argumentos só funcionam no cessacionismo, a escritura ser perfeita completamente, porque se ela é perfeita e alguém precisa trazer uma nova revelação, então ela não é perfeita. Em todos os sentidos, todos os argumentos que foram apresentados, eles são maravilhosos apenas no cessacionismo. Isso é que transforma esses argumentos para nós, né, maravilhosos. Agora, se você começa a estudar eles a fundo, se você não é cessacionista, né, continuista, e estuda eles a fundo, você acha eles bons até o momento em que eles tocam no cessacionismo, no seu continuismo, né? E aí você começa a rejeitar eles nessas partes. É por isso que essa questão é importante. O momento chave em que você para de ser o padrão de realidade, mesmo você crente, né? E a Bíblia começa a ser o seu padrão de realidade. Então, eu acho que aquele texto de Jesus é o melhor, de Jesus na estrada de Emaús. Ele é tão rico, né? Jesus podia ter dito assim, né, na estrada de Emaús, para aqueles 2 discípulos, e teria acabado rapidamente se ele tivesse só dito assim: sou eu ressuscitei, sou eu sou Cristo. Mas ele não, ele ao invés foi para a lei. Ele foi na Escritura e mostrou ele na Escritura. Tudo o que aconteceu, ele podia ter simplesmente dito assim: não, gente, aconteceu, sou eu morri, ressuscitei, e dado objetivos novos, né, falado coisas novas para aqueles discípulos, falado: olha, por que eu morri e ressuscitei? Eu vou explicar para vocês. Não, ele foi para a lei e explicou na lei as razões pelas quais as coisas aconteceram, mostrando ele. Por que Jesus faz isso? É maravilhoso. Olha por que Jesus faz isso? Irmãos, é porque Jesus, ele ama a lei. A lei é a verdade. E por ela ser a verdade completa e absoluta, ele não precisaria falar outras coisas. Ele só precisaria falar aquilo que ele já disse, que é a verdade. Perfeito. Tudo isso aí só vale no cessacionismo. Isso é verdade. E mais algum comentário, William, Gabriel, sobre essas excelências? Tudo bem? Então, queridos, como nós já refletimos em toda a aula foi sobre isso, né? Saber de todas essas coisas não é suficiente, porque não se trata de capacidade ou inteligência. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cegos, esse é o estado, nós falamos, esse é o estado, como um homem mau pode criar algo bom, como a solução para os meus problemas
sendo que eu sou o meu próprio problema? Como que a solução também pode estar em mim, né? Nós estávamos incapazes, naturalmente, esse é o estado do homem, de crer, entender e amar. Então, como a confissão de fé diz, é por testemunho interno, né? O texto final do ponto 5 diz: são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, é pelo testemunho interno, queridos, não é por inteligência ou capacidade. E isso nos leva a uma humildade descomunal também, deve nos conduzir a uma humildade. Porque se eu estou perante um sinergista, e aí não é nada pessoal, mas um sinergista, e aí na minha cabeça, eu desprezo esse sinergista, essa pessoa, porque ela é burra. Como que ela não entende? Jumenta. Isso, queridos, não faz sentido nenhum. Eu estou afirmando que eu criei porque eu sou bom, porque eu não sou burro, porque eu não sou um jumento. Mas não, queridos, eu não criei. Se eu creio, eu não é por causa disso. É porque eu deixei de ser um jumento pela graça, pelo testemunho interno do Espírito Santo, por meio da palavra e com a palavra. As explicações da confissão de fé, queridos, são perfeitas. Nem precisava dessas aulas, né? Meditações ali no texto, elas são completas. É uma interpretação muito boa das Escrituras. Mas a gente está meditando um pouco mais, né? Tentando nos aprofundar mais. Então, queridos, nós reconhecemos essa autoridade pela fé. Esse é o ponto. A autoridade das Escrituras é reconhecida pela fé. E como eu disse, se é pela fé, não é por obras. Se é pela fé, eu recebi de graça. Não há mérito nenhum em mim. Um arminiano não é burro. Pode ser burro, ele pode ser um burro, mas ele não é só burro. Ele ele não crê, não é porque ele é burro. Porque eu também sou um burro, como eu disse. Um continuista. Não se trata disso. É pela fé, né? Pela fé. Wesley, se você é um cessacionista, se você é um continuista, né? Não, perdão. Se você é um sinergista e você vê um sinergista e você vai e julga ele, fala, ele não... Como é que ele não consegue... Eu já expliquei como é que ele não consegue entender, você virou um sinergista também. É, é verdade. Exatamente. Então, queridos, para concluir nossa aula, uma citação do A.A. Rod. Ah, não, desculpe. Antes, né? Antes desse texto aqui, citação do A.A. Rod. Ele diz o seguinte: as Escrituras, para o homem não regenerado, são como a luz para o cego. Prestem atenção. As Escrituras para o homem não regenerado são como a luz para o cego. Elas podem ser sentidas como os raios solares são sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistas. O Espírito Santo abre os olhos cegos. Essa explicação, queridos, de como funciona o testemunho interno do Espírito pela palavra e com a palavra. Os raios solares podem ser sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistos.
O Espírito Santo abre os olhos cegos e comunica a devida sensibilidade ao coração enfermo. E assim a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Então, a partir daí, a confiança emana dessa experiência espiritual. Entendam experiência espiritual como experiência, algo que eu experimento, e espiritual, é algo interno no meu espírito. Não se trata de nenhuma dessas aberrações pentecostais, não. Esse é o testemunho interno do Espírito Santo. E assim, a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Então, a evidência da experiência espiritual faz emanar confiança. Então, assim que é regenerado, ele começa, o homem, a experimentar o sabor das Escrituras. E quanto mais ele avança, mais ele prova que são verdadeiras. E mais ele descobre sua ilimitada amplidão e plenitude. E sua evidente adaptação destinada a todas as necessidades humanas, sob todas as condições possíveis. Então, queridos, o Rod, ele tá, ao explicar como funciona essa operação do Espírito Santo internamente, ele está nos explicando que isso não é no estralar de dedos, que quando o Espírito Santo testifica internamente, ele faz nos brotar confiança e das experiências, né, internas. Quanto mais nós experimentamos o sabor das Escrituras, quanto mais nós avançamos nela, entramos nela, igual o Tiago falou, a ponto de ela nos encher, né? Mas nós descobrimos as suas maravilhas, né? A sua ilimitada amplidão e plenitude, sua evidente adaptação, que é destinada a todas as nossas necessidades humanas e a todas as condições possíveis. Então é o caminho inverso. Olha, quando não é que todas aquelas maravilhas nos fazem crer, não. Mas quando cremos e confiamos pelo testemunho interno do Espírito Santo, pela palavra e com a palavra, nós passamos a experimentar, desejar, compreender e entender. Quanto mais nos enchemos, né? Somos enchidos por ela. É aquilo que o Tiago falou mais cedo, né? E em 1 Coríntios 2, 10 ao 12, diz: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, queridos, nós recebemos o Espírito de Deus para quê? Isso aqui eu não preciso de me aprofundar, né? Em críticas ao pentecostalismo. Não preciso. As Escrituras falam por elas mesmas. O Espírito de Deus nos é dado para conhecermos o que nos é dado por graça. E quanto mais conhecemos, mais entendemos sua majestade, sua maravilha, sua perfeição, mais desejamos. E para concluir, eu não resisti, essas citações, assim, são melhores do que eu, né? Escutem grandes santos da história da igreja, grandes teólogos que nos precederam, a falar sobre as Escrituras e não a mim, né? Eu prefiro concluir com essas citações e concluir com o próprio texto também de 1 Coríntios, do apóstolo Paulo. E eu trouxe, por último, uma citação de Van Til, um teólogo que eu tenho namorado bastante,
por esses dias, tem me despertado muito interesse conhecer as obras dele, sabe? E aí eu vi no Instagram essa frase ontem, eu vi ela ontem no Instagram, de manhã. E ela coube perfeitamente que eu incluí ela ontem à noite na nossa aula. A Bíblia não é simplesmente coerente com a realidade. Não se trata disso. Ela determina a realidade. A palavra de Deus não pode ser falsa, porque é a sua palavra que determina o que é verdade. Ela é o padrão. Ela não é coerente com a realidade. Ela é a realidade. Ela determina aquilo que é real. E outra, a Bíblia não é inerrante por ser coerente com o conjunto de todas as verdades. Ela não erra porque ela está certa com todas as outras questões. Antes, tudo o que é verdadeiro, todas as outras questões, é verdadeiro, são verdadeiras por serem coerentes com a palavra de Deus. Então, eu quero concluir nossa aula com essa citação magnífica e simples, respondendo à pergunta do Matrix. O que é a realidade? A Bíblia é a realidade. Ela dita a realidade. Gabriel fala às vezes, se a Bíblia me disser que o céu é vermelho e eu estou vendo que ele é azul, o céu não é azul, o céu é vermelho. Por quê? Porque enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É porque eu sou incapaz, pelos meus delitos e pecados, pela minha morte e pela minha cegueira, de compreender. Sozinho. Eu não sou a medida de todas as coisas. E nem as coisas são as medidas delas próprias. Então, queridos, se a Bíblia disser que o céu tem outra cor que você não está vendo, você está errado. O céu tem sim essa outra cor. A Bíblia é a realidade. Ela dita a realidade. Graças a Deus. Algum comentário para encerrarmos, queridos irmãos? Amém. Sem comentários. É uma benção. É maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus, muito bom. Queridos, o Gabriel, faça a gentileza, então, de nos elevar em oração, concluindo a nossa aula de hoje, por gentileza, aplicando tudo isso aí, né? Tudo isso aí aos nossos corações e clamando a Deus que sejamos transformados, né? Para que Ele molde a nossa realidade, que a realidade verdadeira, real, nos molde e não o contrário, né? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, santíssimo é o seu nome, Senhor. Venho a te agradecer por essa aula, Pai, para compreender cada vez mais a sua palavra. E sim, é ela que determina as coisas. As coisas não acontecem porque ela determinou. A Bíblia não acerta o futuro, ela determina tudo, ela é a realidade, ela é a verdade. E que essa verdade venha cada vez mais ser mais clara na nossa mente, Senhor. Que o nosso desejo, nosso coração não venha impedir de enxergá-la ou maquiá-la de uma forma que a gente não consiga ver completamente ela, Senhor. Entendemos, Pai, que a sua palavra é perfeita e agradável, Senhor. Obrigado, Deus, por ter dado seu Filho para nos salvar de nós mesmos, Pai. Agradeço, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que está acompanhando essa aula hoje e que cada família, em cada respectiva família, seja agraciada pela sua graça, Senhor. Agradeço também, Pai, por todo esse caminho que temos que caminhar na confissão da nossa igreja, Senhor. Cada dia mais venha aprender um pouco mais e que sejam cada mais confessionais a nossa confissão, Pai. Amém. Amém.